porque podemos avançar já na sessão de pósteres. Somos nós os dois também moderadores e, portanto, vamos manter a sequência. Eu faço a primeira apresentação do primeiro póster, o Alberto a segunda e depois eu volto a fazer a terceira. Portanto, há um primeiro póster que nós não vamos ter nesta sessão e que estava previsto, do Miguel Brardo, que eu já tinha dito há pouco que está no mar e, portanto, nem na versão webinar consegue estar presente. E, portanto, sem mais demoras, vamos passar à apresentação de um póster com o tema A importância da meta-informação na reutilização dos dados da cartografia sedimentar. E vamos ter a fazer esta apresentação a Raquel Melo, que é técnica aqui no Instituto Hidrográfico. Raquel, pode avançar. Temos aqui um ligeiro atraso na disponibilização do respectivo póster. No sé si estáis presentando algo, pero no hay ni sonido ni imagen. Não estamos a ouvir, Alberto. Nós estamos aqui só a pôr o póster e ele vai arrancar agora. Vale. Já está. E agora? Não sei se temos aí a partilha do... Sim, tem que fazer partilhar. Já dá. Já temos. Tá. Posso?
Bom dia, eu sou Raquel Melo, pertenço à divisão de Geologia Marinha do Instituto Hidrográfico e venho mostrar como é que a forma como este trabalho está a ser desenvolvido dentro da divisão. Este trabalho teve por base as amostras CEPLAT, onde foram colhidas cerca de 12.000 amostras de sedimentos superficiais e que estão inseridas em base de dados. Para esta área, vamos nos focar para este trabalho, vamos nos focar na área da sede 5, que fica entre o Cabo da Roca e o Cabo Sines, mais concretamente na área adjacente aos rios Tejo e Sado, por ser aquela onde recentemente se têm desenvolvido trabalhos sobre os depósitos sedimentares. Para tal, foram definidos metadados para este tipo de amostras, das sedimentos superficiais, ou seja, campos que identifiquem uma amostra. Foram definidos estes campos, que estão apresentados aqui na figura. A metodologia adotada dentro da divisão foi, de acordo com estes campos, a nível espacial, fizemos o cruzamento entre a cobertura sedimentar e a classificação que está na base de dados e detectámos que existem algumas diferenças, como se pode ver aqui nesta tabela. Quer dizer que existem amostras que não são concordantes com a cobertura sedimentar. A nível dos outros campos, onde detectaram mais registros vazios, foi na hora, no equipamento e na profundidade. Adotámos o método de deixar estas amostras para uma revisão posterior ou mesmo entrar no planeamento de uma campanha no âmbito do SEDMAR. Indo ao encontro do objetivo deste trabalho, a cedência de dados, pode-se ver aqui nesta figura as amostras que foram validadas, no intervalo temporal que vai de 1980 a 2017. Podem-se ver estes buracos aqui vazios, estes espaços vazios, quer dizer que as amostras correspondem a amostras que não foram validadas, que terão que ficar para posteriormente. Este método de cedência de dados na divisão teve um impacto positivo, foi a seleção das amostras e depois serem cedidos só os resultados para essas amostras. O que num futuro próximo pode ser também feito, num futuro próximo, sim, pode ser também feito no portal do Hidrográfico Mais, onde serão disponibilizados os metadados destas amostras e posteriormente a isso, para a cedência dos dados, terá que ser feito por um técnico especialista na área. É de reforçar que o ponto forte que tem vindo a ser desenvolvido na GM é a possibilidade da reutilização de informação e da correta gestão de recursos, no sentido em que suprime o esforço dos utilizadores em sucessivas compilações, verificações e correções dos dados. E pronto, dou por terminado. Obrigada. Muito obrigado, Raquel, pela apresentação. Isto é só póster, portanto, as perguntas, se houver, serão relativamente limitadas no tempo, para conseguirmos fazer o cumprimento do horário. Eu perguntava primeiro aqui à plateia se há alguma pergunta. Alberto. Ok. Bueno, tenemos ahora el segundo póster presentado por Paolo Núñez, Ana Noble, Jorge Teles y Sara Almeida, cuyo título es Estadísticas de Dirasao, intensidad de do vento
las áreas oceánicas de responsabilidad nacional con base no eras 5 DaySet, cuando quieran. Bom dia a todos mais uma vez. Eu vou fazer aqui a apresentação de um póster relativo a uma metodologia que nós desenvolvemos no âmbito de sistemas de informação geográfica, com o objetivo de criar cartas de roteamento. O Instituto Hidrográfico, embora nos seus roteiros tenha um conjunto de informação climatológica que divulga nos seus roteiros de navegação, não temos nenhuma carta de roteamento. E foi pensado analisar até que ponto seria possível usar os dados que existem, nomeadamente no modelo ERA5, que é o modelo do sistema Copérnicos, para produzir cartas de roteamento. As cartas de roteamento são cartas em que nós simplificamos a visualização para os mareantes. O mareante não tem a necessidade de ter informação técnica muito precisa, tem a necessidade de ter informação que seja entendível e facilmente visualizada. Esta questão é um problema relativamente complexo. Porquê? Porque estamos a falar de 40 anos de dados, ou seja, o modelo ERA5 tem um período temporal que vai de 79 a 2019, é um modelo que utiliza dados de observações globais, muitas fontes para produzir variáveis climatológicas. E este problema teria que ser resolvido não numa versão convencional e manual, mas recorrendo a um conjunto já de necessidade de programação e análise de dados. A nível de metodologia, aquilo que foi feito foi, como para poder fazer o exemplo que aqui está, foi usar um repositório do Copérnicos, que é o Climate Data Store, e através de uma API conseguir extrair informação. A informação, nós aqui estamos a falar já em manipulação de grandes volumes de dados. Esta série temporal de 40 anos estamos a falar em mais ou menos 60 GB de dados, que não seria possível eu processar num computador tipo desktop. Eu não teria uma memória RAM disponível para carregar 60 GB de dados. Então, a abordagem que foi utilizada foi dividir e extrair através da API do Common Data Store, do Climate Data Store, correção, extrair para fecheiros anuais para um nível específico, neste caso é o nível dos 1000 hectopascais, que corresponde mais ou menos a 111 metros de altitude. Ora, os fecheiros organizados por variáveis com a direção UIV do vento e utilizar essa informação e depois processá-los sequencialmente para poder obter as médias mensais, as frequências que permitem fazer os mapas típico gráfico polar, permite dar as frequências de ocorrência de uma determinada direção e com uma determinada intensidade de vento. Na prática, antes de passar só aqui para o resultado, vou mostrar que há aqui outro passo importante. Os dados estão disponíveis para o primeiro nível de pressão atmosférica, que ele está normalizado por pressões atmosféricas. O primeiro nível é os 1000 hectopascais, como já disse, corresponde aos 111 metros, e outra das dificuldades que tínhamos era passar isto para os 10 metros. Aquilo que os mareantes precisam é ao nível da superfície, porque é isso que influencia os navios e a navegação. Para tal, foi feita uma procura na documentação e na bibliografia e foi encontrada uma forma que é usada nomeadamente em parques eólicos para fazer as correções e as reduções entre os níveis. Com esta fórmula, foi possível reduzir a direção e a intensidade do vento. A direção mantém-se constante, a intensidade é que varia para a altitude dos 10 metros. O resultado prático de todo este processo é um gráfico polar. Um gráfico polar, o objetivo é criar um gráfico polar para toda uma área, ou seja, não é um gráfico, são vários gráficos polares para grids 5 graus por 5 graus, para todos os meses. Neste caso, o exemplo que está aqui é só o mês de janeiro. A ideia é produzir para todos os meses do ano, desde janeiro até dezembro, ter as médias mensais. Aquilo que nós obtemos visualmente são frequências
Isto está organizado por quartas, ou seja, na prática são setores de 11,25 graus, em que temos o gráfico apresenta naquela série dos 40 anos para o mês de janeiro, as frequências predominantes foi do setor, o vento predominante foi do setor do oeste, e intervalos de cores permite extrair a intensidade do vento em metros por segundo. Depois, recorrendo a sistemas de informação geográfica, criámos para a nossa área um protótipo de carta que tem que ser melhorado, uma série, não foi aqui contemplado uma série de questões, como por exemplo a normalização de títulos, uma série de coisas que têm a ver com a simbolização da cartografia típica náutica e de roteamento. Legendas, o que é que isto tudo significa. Isto, neste caso foi só um protótipo para testarmos este processo, mas o resultado visualmente é simplificado, ou seja, um mariante consegue facilmente perceber de que setores é que estão os ventos predominantes, que intensidades normalmente é que são expectáveis. A nível de conclusões, já me estou a estender, a nível de conclusões, esta metodologia é possível utilizar este modelo ERA5 para grandes áreas oceânicas, são áreas onde não há observações in situ, e o Instituto Geográfico não dispõe de séries temporais de observância in situ para aquelas áreas, ou seja, podemos utilizar esta metodologia para cobrir grandes áreas oceânicas. A ideia é futuramente integrar também dados de observações de agitação marítima para zonas mais costeiras, e introduzir toda a questão da cartografia e regras cartográficas neste produto. Mas consideramos que a metodologia no seu contexto está minimamente validada, está bem? E termino, não sei se está alguma dúvida. Está. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues para continuar, ¿no? Ya paso la palabra a Miguel, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en la sala o... Alguém tem alguma pergunta? Eu também faço, eu tenho aqui uma pergunta. E isto vai para o hidrográfico mais? A ideia é para o hidrográfico mais, na versão simplificada. Na versão simplificada. Nós não vamos integrar os modelos de NetCDR do ERA5, o ERA5 está disponível para quem atender no Climate Data Store, ou seja, qualquer pessoa pode aceder ao ERA5. Aqui o objetivo é o produto derivado, sim, fazer parte de um resultado, de um produto em papel, que possa ser utilizado a bordo e poder também figurar no hidrográfico mais, num produto digital, que na prática são os gráficos de resumo em sistemas de informação geográfica. Muito bem, muito obrigado. Vamos agora então para o último póster desta sessão. Temos como tema interpolação de variáveis oceanográficas com distribuição tridimensional através do método Empirical Bayesian Kriging 3D, e vamos ter a fazer a apresentação deste póster a doutora Ana Nobre, do Centro de Dados do Instituto Hidrográfico. Ana, pode avançar. Ora, bons dias. Eu venho apresentar um póster intitulado Interpolação de variáveis oceanográficas com distribuição tridimensional através do método de interpolação Empirical Bayesian Kriging 3D. Este trabalho insere-se no projeto Aquimar, que teve como objetivo a seleção do melhor local para a implementação de unidades de aquacultura. Os objetivos deste trabalho foi a implementação de uma metodologia através de um software de sistemas de informação geográfico para a modelação de dados de temperatura e salinidade recolhidos no âmbito do projeto Aquimar através de um método de interpolação EBK3D. O projeto Aquimar recolheu dados em 5 áreas distintas, mas nós neste trabalho apenas nos focamos na área A, ou seja, na área entre Viana do Castelo e Leixões.
Os dados foram recolhidos em 55 estações, datam de outubro de 2018, e foram recolhidos ao longo da coluna d'água, desde a superfície até à profundidade máxima de 242 metros. Foi utilizado o software ArcGIS Pro 2.5.0 e a sua extensão Geostatistical Analyst. A metodologia utilizada, antes de mais, foram convertidos os dados do sistema de referência original para o ETRS-89. Os dados foram analisados e foram removidos todos os dados que não estavam corretos. Foram obtidas 6 superfícies contínuas de temperatura e salinidade através do método de interpolação EBK3D. Foi realizado um controle de qualidade através do método de validação cruzada. E, finalmente, foram obtidas 4 superfícies contínuas de temperatura com recurso ao método de interpolação EBK2D. E foi feito um posterior controle de qualidade através do método de validação cruzada. Este método de validação cruzada consiste em verificar, em subtrair ao fim e ao cabo os dados previstos dos dados observados. Nesta metodologia surgem uma série de erros. De acordo com a bibliografia, apenas interessam 3, que é o RMSS, o RMS e o ASE. Para que os modelos sejam considerados estáveis e adequados, o RMSS tem que ser perto de 1 e o ASE tem que ser perto do RMS. Esta tabela indica quais foram os valores que nós obtivemos na aplicação do método EBK3D e verifica-se que apenas o modelo de salinidade é considerado estável ou adequado. Relativamente ao método EBK, todos os 4 modelos que foram obtidos são considerados estáveis ou adequados. Assim, todos os modelos obtidos através do método EBK para a variável t são considerados estáveis ou adequados, pois apresentam o RMS perto do ASE e o RMSS perto do 1. Dos vários modelos obtidos através do método EBK3D, apenas o modelo de salinidade, obtido através do modelo K-Bessel, apresenta resultados semelhantes, ou seja, considerado estável. Os resultados apresentados podem estar associados à significativa alteração dos dados em profundidade. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Ana. Eu tenho aqui já uma questão. Não, se o 3D só funciona para a salinidade, o que é que a gente vai experimentar a seguir para os outros? Já temos ideia ou não? Ainda não. Ainda não. Realmente não estávamos à espera destes resultados, estávamos à espera que ele resultasse e que desse modelos estáveis através de todos os modelos realizados. Uma vez que não funcionou, optámos pelo modelo EBK para verificar que estava tudo ok. Como verificámos que estava tudo ok, então ficámos a pensar que o EBK3D pode não estar assim muito adequado para o género de dados que nós obtivemos no ArcGIS. Okay. Nem todos os métodos de interpolação podem ser aplicáveis a todos os fenómenos, não é? Naturalmente. Aqui na plateia, não sei se temos alguma, no chat não temos nenhuma pergunta. Na plateia, está tudo bem? Alberto? No, yo no tengo ninguna pregunta. Ok, muito obrigado então. Portanto, terminamos aqui a nossa sessão dupla de comunicações e pósteres. Resta-me agradecer ao Alberto Fernandes Rojas, caro comandante, a companhia que me fez nesta moderação. Muito obrigado pelos inputs, pela colaboração. Nós vamos fechar aqui estas sessões no Auditório 1, portanto terminamos aqui as jornadas no Auditório 1. As jornadas continuam apenas da parte da tarde no Auditório 2, com duas sessões, com uma sessão subordinada, não, duas sessões
subordinadas à oceanografia, uma de comunicações e uma de pósteres, a que seguirá naturalmente a sessão de encerramento. E, portanto, dito isto, muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado a quem está aqui e quem está a acompanhar-nos via web. Alberto, um abraço. Muchísimas gracias, comandante. Un placer. Muito obrigado.